Bem-vindos ao podcast Uma Má Mãe. Eu sou a filha, a Yolanda. E eu sou a Laura, a mãe. Aqui falamos abertamente sobre as complexidades da nossa relação. Esperamos inspirar outras mães e filhas a aprofundarem a sua conexão e a encontrarem novas formas de se relacionarem. Junte-se a nós nesta jornada de autodescoberta e crescimento familiar. Vamos começar? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Má Mãe, o nosso podcast. Olá! E, em primeiro lugar, hoje vamos falar sobre a nossa relação, como é óbvio, não é? Mas também sobre a nossa relação com os restantes elementos da nossa família. Que não são muitos, porque não temos uma família muito grande. Não, ainda bem, mas são bons. Senão íamos chatear as pessoas. Mas são bons. E, para além disso, com as gravações dos primeiros episódios, que estávamos muito entusiasmadas para criarmos aqui uma espécie de inspiração às pessoas, não é? E podermos falar sobre um assunto que não é muito falado. Claro que estamos aqui a expor um bocadinho a nossa relação, mas no sentido de inspirarmos as pessoas a pensarem também sobre os seus próprios relacionamentos com os pais e especialmente a mãe, que é sempre o maior laço à partida que temos na vida. Mas eu pensei um bocadinho, tendo em conta o que falámos nos primeiros episódios e tendo em conta que também acabámos a falar do pai no último episódio, e fiquei a pensar que, enquanto hipnoterapeuta, que também sou, não é? Acho que é importante também transmitir aqui uma primeira mensagem neste episódio, que é, embora isto seja uma inspiração a pensarem nas vossas relações, essencialmente esse é o nosso objetivo, também, claro que, pelo nosso caso, é também uma inspiração a que possam, de alguma forma, melhorar as vossas relações, se houver espaço para isso. Eu acho que esta parte é que não ficou muito clara no se houver espaço para isso, porque eu sinto que a nossa relação evoluiu porque eu sou uma pessoa que me predispôs a isso e porque a minha mãe também é uma pessoa que também se predispõe a se melhorar e a pensar sobre as coisas. Agora, mais recentemente. De qualquer das formas, acho que há uma mensagem aqui importante para vocês não ficarem naquela eu não consigo. Às vezes é normal não se conseguir, porque do outro lado é preciso também alguma correspondência. E eu dou o mesmo exemplo do meu pai, não é? Infelizmente, com o meu pai não foi possível esta reaproximação, porque a pessoa que eu tenho do lado lá se calhar também não me permite isso, não é? E eu acho que é importante vocês também, ao ouvirem-nos, perceberem que isto, claro, que é uma conversa, nós queremos de alguma forma proporcionar um autoconhecimento às pessoas, mas aqui com a certeza de que às vezes não dá para melhorarmos os relacionamentos e não temos que nos sentir totalmente culpados por isso, porque do outro lado também há outra E no pessoa. fundo nem connosco foi sempre assim, também houve uma evolução de ambas as partes. Sim. Portanto, lá está, acho que cada caso é um caso e é preciso que desse lado quem nos ouve também perceba isso, não fique também aqui com a coisa do se calhar devia melhorar a minha relação e passa por mim, passa por vocês, claro, tem uma parte da responsabilidade, mas numa relação são duas pessoas e eu acho que isso é muito importante nós também transmitirmos aqui esta mensagem, principalmente se calhar até eu enquanto terapeuta, porque um dos meus até receios de fazer este podcast é muito onde é que está a separação, não é? Da minha profissão com a Yolanda pessoa, e esta é uma separação muito difícil. Mas, claro que num consultório, por exemplo, não é? Há aqui uma ajuda a percebermos o caso, não é? E por isso é que a terapia se calhar é tão importante, porque se calhar estamos a achar que devíamos melhorar a nossa relação, mas se calhar isso não é bem verdade, porque do outro lado não temos uma pessoa que nos permita, ou então se calhar estamos muito na defensiva e se calhar a outra pessoa nos está a dar possibilidade de até melhorarmos e podemos explorar isso, ou seja, para vos dizer essencialmente que isto, cada caso é um caso e nós, como inspiração, tanto dá para vocês perceberem que, olha, se calhar até podia melhorar, ou até pelo contrário, eu realmente não tenho este tipo de pessoa no meu relacionamento e se calhar é por isso que isto nunca funcionou e eu não tenho também assim tanta culpa com isso. Acho que a inspiração pode ser para vários motivos e de todo que aqui o objetivo é que vocês façam igual a nós, de todo que não é isso.
O objetivo é simplesmente ser uma partilha do nosso caso, para que isso possa levar ao vosso autoconhecimento e às vossas reflexões. Posto isto. Posto isto, vamos lá falar sobre a restante família, não é? É verdade. Queres começar por alguém em particular? Pela avó, Pela os avó? avós. Ok. Porque o avô ainda estava cá nessa altura. Agora já não está, mas o avô ainda estava cá. Quando ainda as coisas corriam bem com o teu pai, o pai da Yolanda sempre trabalhou na restauração e, portanto, a restauração é uma prisão. Quem está no ramo sabe que o é, e quem usa o ramo também sabe que deve ser. Portanto, a restauração é uma prisão. Nós passámos de um restaurante que era uma mercearia para um restaurante que era um supermercado, e portanto as diferenças eram grandes. O barco era muito maior, as tormentas também bastante maiores. Nós trabalhávamos de início, trabalhávamos muito e muitas horas. Nós abríamos às 7 da manhã e às 3 da manhã ainda estávamos no restaurante. Portanto, eram muitas horas de seguida, sendo que às 6 levantávamos para irmos fazer a limpeza de manhã para abrir a porta às 7 horas, era complicado. E então a Yolanda, em 99, que foi quando passámos para esse restaurante, tinha 7 anos acabados de fazer e ia entrar para... Não, já estava. Ias entrar para o segundo ano da primária. E aqui vinha o que é que fazemos. Até às 3 da manhã a Yolanda em casa sozinha é perigoso. A Yolanda ainda não tem autonomia para se poder defender. O que é que fazemos? Fica em casa sozinha ou vamos pedir ajuda à minha mãe? E a casa da minha mãe tinha condições, havia uma cama para a Yolanda, vamos falar com a minha mãe e ela fica lá. E o pai dizia, não, ela fica em casa, era o que faltava. Eu dizia, Jorge, não pode ser, a menina é muito pequenina, como é que vamos fazer isso? Até porque eu já tinha sido criada com os meus avós e isso não me parecia de todo uma má ideia. Acho que veio a ser, mas pronto, na altura não parecia. Quando temos que tomar decisões, temos que achar o que é melhor na altura, e para mim pareceu-me que era o melhor para a segurança da Yolanda. Para a segurança física, para a emocional, provavelmente não foi, e até chegamos à conclusão, algum tempo mais tarde, que não foi, mas era o que era. Portanto, a Yolanda foi viver com os avós, e para ela não foi muito pacífico, pois não. Não foi, até porque, e isso acho que sempre foi das coisas que mais me custou, e acho que até já falámos sobre isso, que é a questão de, ou seja, e se calhar agora até me deste aqui um ponto de vista novo, não é? Porque tu, como não foste criada pelos teus pais, não é? Foste criada pelos teus avós, a tua referência como pais, se calhar eram os avós e não os pais, não é? Mas, ainda assim, eu sempre senti que tu sabias que tipo de relacionamento é que tinham os avós, não é? E que tipo de pessoa é que era o avô, principalmente, não é? Sim. Uma pessoa mais violenta, mais nervosa, mais explosiva, não é? Que eu nunca ouvia bater à avó, isso não houve nunca violência aos meus olhos física, mas havia muita violência psicológica entre eles os dois, era sempre a gritos, todos os dias, não é? E eu acho que isto me custou muito no sentido de como é que a minha mãe me mete neste contexto que ela supostamente já conhece, ou seja, foi um sentido de desproteção. Claro que, ou seja, a avó comigo era incrível, não é? A avó cuidava de mim, tipo, até me mimava se calhar em muitas coisas em demasia, no fundo, não é? Eu lembro-me perfeitamente da avó durante a noite me vir dar um chazinho de limão com umas bolachinhas, porque ela achava que eu durante a noite tinha fome, não é? Claro que isto é surreal, mas denota alguma preocupação, algum cuidado dela comigo. Ainda assim, tudo o resto era difícil, e principalmente o avô, que era sempre um grande stress, um grande nervosismo, não é? E mesmo o episódio em que ele me bateu de uma forma se calhar bastante excessiva, não é? E isso ficou para sempre marcado, e muito nesta ótica de
a minha mãe meteu-me aqui num ambiente que ela conhece, porque tu tens histórias do avô também ter sido violento contigo, não é? Mas isso aconteceu uma vez, o avô, e sem razão nenhuma, ainda por cima, porque eu até me dirigi a ele, mas ao paizinho, e ao paizinho levei um belo de um pontapé, portanto não foi simpático, mas isso aconteceu, eu era mais pequena e depois nunca mais tive nenhum episódio com esse tipo de relacionamento, mas pronto, lá está, ele lá ficou marcado assim, e assim foi, e não há nada a fazer, pelos vistos ele continua a ser assim, se bem que há aquela coisa de que nós com os netos temos muito mais paciência do que os filhos, mas a paciência do avô, pelos vistos, era igual. Sim. Sim, porque eu acho que, e mesmo notou-se um bocado no final de vida do avô, eu não sei se tens muito essa percepção, mas no final de vida do avô, todo aquele sistema nervoso dele, que eu acho que sempre foi um sistema nervoso muito desregulado, muito ansioso, nervoso, sempre em tensão, não é? No final de vida isso notou-se muito, não é? Ele estava sempre em impaciência, sempre em sofrimento, em desgaste. E eu acho que ele viveu a vida toda um bocadinho assim. A questão é, nós também não temos culpa, não é? Que ele seja assim. E isso a mim eu acho que foi a fase da minha vida e da nossa vida que mais me marcou pela negativa, porque se eu já tinha sentido tudo aquilo que já falámos, desde o início, do sofrimento que tu passaste pelo pai não ter estado presente, e que eu acho que isso também me marcou, obviamente. Claro que sim. Depois ainda vir essa, foi tipo, caramba, não é? Onde é que está a minha mãe para me proteger das coisas? E lá está. Hoje em dia, claro, hoje em dia agarro muito à justificação, ou seja, eu também consigo entender que se calhar não vou deixar uma criança de 7 anos sozinha em casa, porque isto também me parece lógico, não é? Agora, se calhar tinha havido a hipótese de, se calhar vou contratar uma babysitter, vou contratar alguém para ficar aquelas horas. E a gente mete alguém em casa que também não conhece lá nenhum, nem passou. Está bem, mas também metes uma pessoa a limpar-te a casa que à partida também não conheces, mas pedes referências, não é? Ou seja, haveria alguém que devia conhecer alguém que fazia este tipo de ajudas, não é? E já é do conhecido, e normalmente as pessoas que metemos em casa acabamos sempre por ter um bocadinho este cuidado de procurar alguém que já conheça e que confie, não é? Eu acho que há sempre soluções para não descartares o filho de tua casa. Nem foi, não foi tema de sequer de conversa. Sim. Não foi. Tu achas que, fiz-te uma pergunta no último episódio que me surpreendeste pela positiva na tua resposta e vou tentar aqui outra. Isto também está a servir para mim própria, para eu me curar dos meus traumas. Não sei se já percebeste, mas eu estou a usar isto nesse sentido. E então estava aqui a pensar se tu não achas que, de certa forma, acaba por ser uma replicação um bocadinho do teu padrão, não é? Porque a verdade, e se calhar ainda não falámos muito especificamente sobre isto, mas eu tenho esta teoria e já agora vamos partilhar com as pessoas, também não tem assim tanto de errado, não é? Que foi a tua nascença com a tia, e já agora aproveitamos e introduzimos aqui a tia, que ela também vai ser falada, não é? A tua irmã, que é a irmã gêmea, não é? E que a avó só percebeu que ia ter duas no parto, ou seja, não havia ecografias na altura, não é? E a avó só percebeu no parto, pelas dores do parto, segundo consta, não é? Não, quando a parteira veio, porque nós nascemos na província, não havia nem transportes, nem nada que fosse facilitado, não é? Portanto, a avó mandaram chamar a parteira, porque a avó entrou em trabalho de parto, tinha dores, mandaram chamar a parteira quando veio, acho que encostou o ouvido à barriga da tua avó e disse, acho melhor chamarem os bombeiros que eu parece-me com esses 2 corações a bater. E portanto foi um choque para toda a gente. Lá veio a ambulância, lá fomos para Lisboa e ainda bem, porque senão... Mas sabes que a avó, não sei se já alguma vez ouviste, que a avó diz-me que supostamente na altura a parteira também pode ter feito essa coisa. Eu por acaso a parte do ouvido nunca tinha ouvido, da avó já ouvi também, acho que podem ter sido as duas coisas, na verdade, não é? Que a forma como ela estava a ter as dores, que era uma forma também geralmente associada
a gêmeos, e que a parteira Sim, também, e ou seja, as parteiras provavelmente por causa disso é que ela coisas, não é? juntou as duas coisas e encostou o ouvido à barriga Sim, da sim, avó sim, sim, sim. e disse, olha, eu acho que isso das coisas. Mas deve ser uma coisa impactante, não é? Porque hoje em dia temos acesso às ecografias, nós até já sabemos se há riscos de Claro. malformações, ou seja, já estamos muito mais no controlo da situação, não é? Na altura. Na altura não, e saberes no momento em que vão sair, E é vão um ser impacto duas, grande, porque é assim, são famílias com poucos recursos, já sabe Deus, 2, ai que coisa horrível, como é que a gente agora consegue? Ainda por cima, porque os avós estavam a pensar sair da aldeia para ir para uma vila, porque Odivelas na altura era vila, agora é cidade, mas iam para lá trabalhar para uma quinta. E portanto, como é que iam para uma quinta com 2 filhos? E nessa altura a tua bisavó disse, não, vocês levam um, nós ficamos com outro. E claro, aqui os bebês não têm oportunidade de escolha e eu, como era mais gordinha, a avó disse logo que eu ficava cá. Até porque eu nasci com uma anemia e provavelmente a avó achava que cá me conseguia alimentar melhor com os produtos da terra do que lá em Lisboa, que podiam ter mais dificuldades. E também, segundo consta, que tu acabavas por ser mais bonitinha logo à nascença. Pois, É claro. difícil, eu acho que é muito difícil, isto é uma percepção que eu tenho, um bebê logo à nascença ser logo bonito, não é? Porque os bebés vêm um bocadinho enrugados, vêm... Acho que nós não víamos. Pronto, ou seja, até foi bom nesse sentido, geralmente, mesmo à nascença, os bebés ainda estão ali a passar pelo processo de estarem cá fora, não é? Não, até porque, repara, a tua avó deve ter engordado bastante, porque eu nasci com 3,250 kg e a tua tia com 3,50 kg. Portanto, foi muito peso e nós vinhamos bebés grandes. Pois. Portanto, que nos gêmeos também não é muito normal. Usual, não é? Normalmente são cada um mais pequenos porque andaram ali a lutar pelos recursos. A avó comeu bem durante a gravidez. Sim. Mas tirando isso, lá está, acho que o impacto é muito grande e depois essa decisão que teve que ser tomada, não é? Claro que os bebés não escolhem, mas, e já falei aqui um bocadinho sobre a parte da vinculação e a vinculação à mãe como sendo muito importante, e cada vez há mais estudos da psicologia em relação a quanta importância tem isso para o nosso desenvolvimento posterior enquanto seres humanos, e eu acredito que isso se calhar teve algum impacto em ti. Olha, mas deixa-me dizer-te que eu acho que, olhando para mim, sim, a tia é uma lutadora, está fora de questão, mas eu acho que sou muito mais bora, senta à frente que eu quero despachar. Sim, e porquê? Exatamente, porque tive que aprender a despachar. Não tive tanta proteção na volta. Pois, exatamente, ou seja, às tantas, não é? Eu fico aqui sempre nas minhas teorias de autoconhecimento, não é? E a propor-te a ti que também penso um bocadinho sobre isso. Até que ponto é que isto também não pode ter influenciado a tua vinculação materna, não é? E isso depois condicionou-te a ti enquanto mãe, não é? Nas opções que tomaste, na prioridade. Para mim não foi mal, também não me parecia mal. Se não percebeste que era mau neste sentido, ou nunca consideraste, ou nunca o sentiste dessa forma, então para mim também não ia ser, não é? Então acho que tudo isso pode ter condicionado essa decisão. Acho que isso até foi tema de conversa com o teu pai, porque eu dizia-lhe, a menina pode ir para a avó, as avós cuidam bem de nós. Eu nunca não tenho nenhuma razão de queixa da minha avó, antes pelo contrário. Por isso, esse foi um exemplo bom para mim, que achava que também ia ser bom para ti, efetivamente. Sim. Hoje, se calhar já não fazia porque já está o percurso feito, mas na altura estava. Claro. Agora fizeste-me lembrar um filme que é O Milagre do Rio Hudson, que é sobre aquele piloto que teve que aterrar em Rio, lá nos Estados Unidos, e que a moral da história também é que, depois, mas se eu tivesse aterrado a saber que isto me ia acontecer, não tinha acontecido desta forma, não é? E então, claro que quando tens que decidir sem a experiência nisso, ou com a tua experiência condicionada à tua realidade, se calhar a tua decisão vai ser uma. E acho que, mas foi um trabalho muito difícil para mim ter entendido isto, e às vezes ainda sinto alguma mágoa com isto, não é? Porque sinto que a presença na casa dos avós me condicionou muito, porque
era sempre em stress, era sempre em alerta, era sempre quando é que o avô se vai passar da cabeça. E isto também Mas me eu não tinha condicionou. essa ideia, por acaso. Sim, porque os avós estavam sempre, olha, um bocadinho à tua imagem das tuas Mas, relações. pois, o problema é que quando eu estava em casa dos avós, ambos trabalhavam, portanto Ok. só se juntavam à noite. E nesta altura o avô já não trabalhava e a avó também Também deixou não. de trabalhar. Sim, claro. Portanto ficaram com mais espaço para se Para se chatearem, chatearem. Sim. porque efetivamente eu não tinha essa noção deles. Pois, mas claro que, ou seja, estou aqui a dizer que era no geral, não é? Se calhar havia um dia ou outro em que não havia grandes zangas, está tudo certo, isso claro. faz parte, não é? Mas também, ou seja, também não havia super dias em que era tudo pacífico, também não é essa a ideia que eu carrego, não é? Então, pronto, ainda assim agradeço muito aos avós hoje em dia, porque eles me permitiram também ter uma infância com montes de atividades e se preocupavam em levar, não é? E isso permitiu-me também desenvolver muitas competências que eu hoje se calhar tenho, porque eles ajudaram muito nesse sentido, não é? E a avó, ou seja, a avó não tendo propriamente o maior laço maternal, também já falámos um bocadinho sobre a nossa geração de mulheres, não sendo propriamente a mulher mais maternal do mundo, ainda assim tinha alguns traços maternais, não é? Esta coisa de ir lá à noite ver se eu estava bem, fazer o chazinho e tal, isto demonstra algum carinho, não é? Algum cuidado. E portanto é uma pessoa para que ela considero. até demonstra muito, não, porque claro. ela não nos fazia a nós, a gente não tem essa ideia. Claro, sim, Eu fazia isso, era a avó disso. Pois. É muito engraçado, não é? Mas ela aprendeu E fez, sim, claro. É muito engraçado porque eu não sabia que a avó tinha feito isso com vocês e demonstra. Era ela que nos fazia tudo, que era ela que nos dava a comida, era ela que nos deitava, era ela que tomava conta de nós. Pronto, não passam só as coisas más, Claro não é? que não. Também há, e eu acho que isto é um trabalho muito importante, olha, em termos de passarmos se calhar esta mensagem, que aqui está um ponto que pode realmente ser interessante, não é? Que é, às vezes passamos muito tempo a olhar para o que é que foi mau. E na verdade, de onde há coisas más, há sempre coisas boas, porque em nada na vida há uma coisa só má ou só boa. E então eu sinto que um dos caminhos mais desafiantes, mas mais positivos das relações com a família pode ser sempre pensarmos, ok, mas eu tive isto mal, mas o que é que eu tive bom? O que é que esta relação me ensinou, me deu, me fez crescer, me permitiu? Porque isto torna o mal um bocadinho mais leve, não apaga, e nem tem que apagar, não é? Mas se nos entregamos também só ao mal, não é? Então o mais difícil vai ser sairmos disso. E depois daí veio o bom, que como nós trabalhávamos de segunda a sábado e dávamos jantares ao sábado também, veio a tia que tinha por hábito fazer praia quase todo o ano, portanto a tia acabou por, não, vou buscar a menina passa o fim de semana connosco porque consegue aproveitar ainda mais atividades. Mas isto já foi depois de sair dos avós, sim, ou seja, porque eu por volta dos 12, 13 anos, não é? Voltei para casa, porque aí já dava para ficar um bocadinho até mais tarde em casa. E ainda regredindo um bocadinho, tu voltaste para casa, também já tinhas 12 anos. Portanto, e tu sempre foste muito autónoma também, não sei com quem é que aprendeste, mas aos 12 anos já sabias cozinhar e, portanto, já estavas apta a poder ficar em casa e já tinhas muito sentido de responsabilidade, muito. E então, no Natal anterior, eu acho que tu até foste para casa mesmo aos 12, dos 11 para os 12, fizeste 12 anos e depois foste para casa mesmo antes da escola começar. Isto porquê? Porque tu no Natal anterior fizeste um desenho que me deste de prenda e o desenho dizia qualquer coisa do género: mãe, quando é que eu posso ir para a tua casa? E isso deixou-me de rastos, porque a minha casa era a tua casa e tu não a entendias como tal. Eu pensei, não, isto não me está a acontecer. Sim, muito engraçado.
Até nos estamos aqui a emocionar um bocadinho. Claro que sim. E então isso, não, a minha filha, a casa dela não é a casa dela, não pode, vai já. E então fui criando condições, avisando que ia mudar, porque a tua casa tinha que ser a tua casa, não era a minha. E foi assim. Pronto, olha, Emoção. não sabia desse ponto, nunca me falaste desse desenho, não é? Tenho o desenho guardado ainda ao dia de hoje. Que giro, adoro estas coisas, ainda vamos ter que partilhar esse desenho. Tenho, por acaso. Porque é uma coisa gira, não é? Porque já demonstrava, ou seja, se calhar foi a forma que eu arranjei de comunicar isso enquanto criança, Claro. não é? Nas ferramentas que eu tinha. E acho que é muito engraçado, até já demonstra o meu sentido de, olha, atenção que, pronto. E acho que isso, pá, até na verdade, acho que isso sempre foi um dos pontos positivos, é que mesmo as coisas tendo corrido algumas coisas mal, não é? Eu acho que sempre tive alguma sorte no sentido de vocês serem pessoas abertas. Sim. Abertas no sentido de eu poder conversar sobre as coisas, ou poder fazer esse desenho e ter espaço para o mostrar, não é? E portanto... Acho muito engraçado. Sim, isso é muito na altura deixou-me de rastros. Claro que eu nem disse nada a ninguém, eu engoli, andei, foi como se nada fosse, mas... Que é assim, a tua forma. Que é a minha forma, claro. E assim que cheguei ao meu conforto, depois as coisas desabaram, porque eu já não, nessa altura eu já não vivia de casal com o teu pai, já estávamos separados. Portanto, aquele desenho, que ainda hoje me acompanha, que eu hei de mostrar, foi o ponto em que eu disse, não, ela vai para casa. Mas em casa... Depois tinhas o problema do sábado, que tu não gostavas nada de restaurante, nada, e então como é que fazemos? E a tia ia-te buscar na sexta-feira à noite para vocês de manhã poderem ir para a praia ou poderem ir passear, que ela tinha sempre qualquer atividade e eles gostavam muito de ti, então... Sim, também os tios não tiveram filhos, não é? Então também quase me trataram como uma filha. Como uma filha. E eu tive ali uns segundos pais, e mesmo o tio representou alguma figura paterna no meu acompanhamento, claro, não é? Já que o pai, pronto, embora o pai, eu tenho algumas memórias boas com o pai. O avô também, já falámos aqui um bocadinho sobre como é que era o avô, não é? Esta figura um pouco mais estressada. E o tio mais calmo, os tios até têm uma relação, se calhar, de todas as relações à minha volta, sempre foi a relação um pouco mais calma, não tanto de discussões um com o outro, claro, também discutem, não é? Mas ainda assim um bocadinho menos de confrontos um com o outro. E a tia nem gosta nada de barulhos, naturalmente. Pronto. Então acabei por ter bons momentos com eles, em que sempre era mais calmo do que aquilo que já tinha vivido até então. E o fim de semana em festa não é propriamente a semana a trabalhar, não é? Sim. Por isso é mais fácil. Por isso também agradeço muito aos tios por me terem dado esse conforto e esses momentos, não é? Que foram muito, muito importantes para o meu crescimento. E pronto, e acho que da família assim que poderíamos falar, já fomos falando um bocadinho também dos tios da parte do pai, não é? Que deram ali algum apoio no início, o tio, que eu lembro-me que já falaste sobre isso. Que embora, lá está, eu acho que toda a família da parte do pai são pessoas com mais dificuldades de relacionamento ainda assim do que a tua parte, não é? E estas pessoas que mencionámos aqui são todas da tua parte. São pessoas que se calhar... Pronto, pela vivência que tiveram, pelos crescimentos que tiveram mais dificuldades de se ligarem uns aos outros, diria eu. É muito. Adelaidinha, vais-me lá abaixo à lavandaria e levas-me este casaquinho? Leve sim, Dona Teresa. O raio parte a Adelaidinha, lá vem ela comer a sobremesa. O raio parte a Adelaidinha. Adelaidinha, levas-me estes sapatos ao sapateiro? Pelo amor da santa. Pois, sim, ou seja, mas lá está, são pessoas que, pronto, pelas suas evoluções, têm outras formas de se relacionar, não é? E lá está, dificultou bastante
que eu mantivesse Sim. o mesmo contacto que tenho com o vosso lado. É diferente, é necessariamente diferente. E pronto, e é isto. Fica aqui também um contexto da restante família, que também que nos sim. influencia e nos impacta. Bastante. E é isto por hoje, não é? Espero que tenham gostado Esperemos de que mais sim. este episódio, em que até houve alguma emoção e Alguma alguma lágrima a surpresa. cair é inevitável. Sim, Quando e se mexe no baú, lá vai um bocadinho de pó. E vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho, até lá. Um beijinho, até à próxima. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Uma Má Mãe. Agradecemos a sua companhia. Se gostou do episódio, siga-nos na sua plataforma de podcast preferida e partilhe com outras mães e filhas que se possam identificar com esta conversa. Um beijinho da Yolanda E da Laura. E até ao próximo episódio.